Quando o Bolsonaro concedeu o indulto ao criminoso Daniel Silveira, que fez ameaças de morte a ministro do Supremo Tribunal Federal, muita gente começou a falar, olha, tem rumores de que o Daniel Silveira teria gravado conversas com o Bolsonaro. Aí muita gente comentou, eu vejo os comentários, viu? Muita gente falou, Thiago, comenta disso, comenta disso. Eu falei, calma, eu vou comentar quando tiver alguma coisa concreta sobre o caso. E agora tem. Um deputado do PSL, se chama Laterça, esse deputado, ele gravou um vídeo em que ele disse que o Daniel Silveira, de fato, gravou o Jair Bolsonaro e também gravou o Rodrigo Maia. Ele também disse que o Daniel Silveira gravava muita gente em Brasília, que ele usava o celular dele, ele colocava o celular num bolso aqui, e aí ele gravava todas as conversas que ele tinha. Inclusive, ele fala que o Daniel Silveira era um gravador ambulante, ou seja, ele gravava tudo. E isso é muito mal visto em Brasília, gente que grava o outro sem permissão, isso é uma coisa assim horrível. E você vê como os bolsonaristas são. Lembra do Luiz Miranda? Ex-bolsonarista, deputado, que também gravou o Bolsonaro e também gravava um monte de gente, era conhecido também como gravador ambulante. Então vários deputados bolsonaristas que estão agora em primeiro mandato, que foram eleitos em 2018 com aquela onda fascista, com todo o apoio da grande mídia, vários deles eram gravadores ambulantes em Brasília. Então o Bolsonaro foi gravado por muita gente. Só que está confirmado que ele foi realmente gravado pelo Daniel Silveira. Só que tem um problema para o Bolsonaro, que é o Daniel Silveira usava o próprio celular para fazer tais gravações. E o celular do Daniel Silveira está em posse da Procuradoria-Geral da República, porque vamos lembrar, o Daniel Silveira, ele quando foi preso, apareceram 2 celulares dele na cela dele. E aí a polícia pegou os celulares dele, quer dizer, as gravações podem estar em posse do Supremo Tribunal Federal. A coisa pode ficar feia para o Bolsonaro, e o fato dele poder ter sido gravado pelo Daniel Silveira mostra, ou justifica, a mudança de postura do Bolsonaro. Por quê? Porque ele deixou os aliados todos dele à própria sorte. Mas no caso do Daniel Silveira, na última hora, quando ninguém esperava, ele foi lá e deu o indulto para o Daniel Silveira. Por que que ele fez isso? Por que essa mudança tão repentina? Vamos falar disso aqui? Uma coisa, usei a palavra justifica, mas não justifica não. Bolsonaro é bandido, Daniel Silveira é bandido e os militares do governo todos bandidos. Mas antes de eu falar disso, inscreva-se aqui no canal, esse é o meu pedido, é um segundinho, é grátis. Quando você se inscreve no Plantão Brasil, você está ajudando a fortalecer a oposição a esse desgoverno. São todos golpistas, são todos criminosos da pior espécie e eu preciso, e os outros canais de esquerda também precisam, as redes sociais todas da esquerda precisam de mais seguidores para a gente levar a verdade para as pessoas. Então é um segundinho e é grátis se inscrever no Plantão Brasil e vai ser a melhor coisa que você fará hoje, se você ainda não é inscrito, para fortalecer a oposição a esses bandidos, é se inscrever aqui no Plantão Brasil. E aproveita, se você já é inscrito, embaixo do vídeo tem um botão, tem na descrição o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. A gente não sabe o que pode acontecer com o canal Plantão Brasil, porque os bolsonaristas estão nos atacando. E tem também o terceiro canal, que é o canal Cortes do Thiago. Nesses 2 canais os vídeos são mais curtos que no Plantão Brasil, então peço que você se inscreva também nesses outros 2 canais. E no primeiro comentário deixo minhas outras redes sociais, peço que siga lá também. Agora, vamos falar do Daniel Silveira, o que disse o deputado Laterça do PSL, que era do mesmo partido do Daniel Silveira, e quais são as possibilidades aí, porque tem muita coisa em jogo no julgamento em que o STF vai, eu tenho certeza, derrubar o indulto ao Daniel Silveira. Olha só, ministros do Supremo já disseram o seguinte, que a partir de segunda-feira eles vão julgar aí o indulto e que eles provavelmente não vão julgar o indulto, o decreto do Bolsonaro diretamente. Vamos lembrar, para o decreto do indulto ao Daniel Silveira passar a valer, tem que ser julgado pelo STF antes, não está valendo no momento. Só vale quando o STF falar, tá valendo. Porém, há ações da Rede, do PT e de outros partidos que dizem que é ilegal. Por que é ilegal? Eles usam vários argumentos, eu já elenquei aqui todos os argumentos que mostram que o indulto é completamente ilegal, mas o argumento principal que o STF vai usar é o fato de que o julgamento não acabou. Então eles não vão nem julgar o mérito do decreto do Bolsonaro dando indulto ao Daniel Silveira, dizendo, pode ou não pode, tá na lei de responsabilidade fiscal, não tá na lei administrativa, não tá, não. Eles vão julgar o fato de que, olha, você não pode dar indulto a alguém antes do julgamento acabar. Fim, não tem o que fazer, o julgamento não acabou, não vale indulto antes. Se fosse depois, a gente julgava o mérito do indulto. Julgar o mérito é o seguinte, falar se pode ou não pode esse indulto, se é justo ou se não é justo, se nesse caso na lei isso pode ser feito ou não. Mas, como o Bolsonaro fez esse decreto no tempo processual errado, não é nem julgado, tchau.
Então esse provavelmente vai ser a estratégia do STF, mas o STF, eu já falei, vai para cima agora de outros bolsonaristas, inclusive dos filhos do Bolsonaro, vai atacar por trás, pelos lados. Enfim, não vai ser um ataque direto ao Daniel Silveira e ao Bolsonaro, vai atacar agora todo o resto, então o bolsonarismo vai sofrer. Só que tem uma coisa, eu expliquei aqui nas últimas semanas, antes mesmo desse indulto acontecer, quem acompanha o Plantão Brasil aqui deve estar lembrado. Eu falei, olha gente, tá tendo uma guerra entre militares e centrão e o Bolsonaro tá elevando as tensões. O Bolsonaro voltou a falar de urna eletrônica, o chefe do exército começou a falar que, olha, os nossos anseios são para a população, a gente vai atender os anseios da população. Quem é a população para o chefe do exército? São bolsominions, não é? Não sou eu, não é você. Ele só vem os bolsominions e os militares. Ele não falou que vai defender a Constituição. Foi bem estranha a fala do chefe do exército. O Bolsonaro voltou a falar com muita raiva sobre o STF e eu já estava falando, eu já estava meio que prevendo que alguma coisa grande ia acontecer essa semana. Aconteceu, que foi esse indulto. Com o indulto, todo mundo parou de falar da corrupção do governo Bolsonaro. Por quê? Porque não dá para ignorar esse indulto criminoso. E aí, olha como o Bolsonaro cria um fato que faz com que todos os outros fatos sejam esquecidos, colocados de lado. Só que tem um problema, a perda política do Bolsonaro é muito grande com esse indulto. Os bolsonaristas moderados têm análise de redes sociais mostrando que os bolsonaristas mais moderados, aqueles que gostam do Bolsonaro porque acreditam que ele é um homem de Deus, ou que acreditam que ele realmente tem alguma boa intenção, esses, depois do indulto do Bolsonaro, estão se descolando do grupo dos bolsonaristas mais radicais. E esses estão muito inflamados depois do indulto. Quer dizer, se descolar dos moderados, que são a maioria dos bolsonaristas, é uma estratégia muito ruim. Olha, ótimo que o Bolsonaro fez isso pra gente. Aí comecei a pensar, peraí, o Bolsonaro tem lá o Carlos, é uma pessoa burra, eu sei, tem o Eduardo, mas o Bolsonaro também tem um pessoal do partido dele que eles têm análises de redes sociais. Eu vejo algumas análises de redes sociais e eu não consigo nem imaginar o quão bem feitas são as análises que esses partidos do Bolsonaro e que o governo tem de redes sociais para saber como é que está o clima, o que as pessoas querem, o que elas não querem. Para o Bolsonaro ir contra as análises e colocar de lado todo o bolsonarismo moderado, que é mais de 50% do bolsonarismo, alguma coisa pode ter acontecido. E aí vem o que disse o ex-companheiro de partido do Daniel Silveira, que é o deputado Laterça do PSL, que ele diz, olha, o Daniel Silveira, ele tinha o hábito de falar com deputados sobre esquemas de corrupção, e aí ele puxava a conversa e ele estava gravando. E ele disse que o Daniel Silveira conversou com ele sobre os dois usarem emendas parlamentares para darem para empresas, e aí eles conseguiriam benefícios para essas empresas via emendas parlamentares, ou seja, milhões, e essas empresas devolveriam o dinheiro para eles, ou seja, crime de corrupção. É o tipo de crime que eu explico aqui no Plantão Brasil toda hora. Olha, deputado tal pegou uma emenda de 10 milhões, ou de novo usar o Josimar do Maranhãozinho, ele aqui é o exemplo perfeito para quando eu explico corrupção. Ele pegou uma emenda de 10 milhões de corrupção, aí ele ia comprar equipamentos para a saúde lá no Maranhão. Aí ele dava essa emenda para prefeituras, as prefeituras todas contratavam empresas ligadas a ele, ao deputado, essas empresas eram empresas de fachada, eles, assim que caía o Pix, eles sacavam todo o dinheiro, colocavam em caixas e ia para o escritório dele, quer dizer, roubou toda a verba, roubou os 10 milhões de reais de verba dele, usando empresas de fachada. Tem deputados que não usam empresas de fachada, que usam empresas intermediárias, eu já também usei aqui vários exemplos. Olha, o deputado vai comprar usar aqui o caso do Arthur Lira, ia comprar kits de robótica. O kit de robótica custava R$2.000 cada kit. Aí ele fez o quê? Ele não comprou os kits direto da fabricante. Ele comprou de uma empresa intermediária, ou seja, a empresa comprava o kit do fabricante a R$2.000 e vendia para as prefeituras por R$14.700. Quer dizer, lucrava R$12.000 em cada kit. E aí ele gastou 31 milhões de verbas assim, e a empresa era a empresa de um amigo dele, Arthur Lira. Quer dizer, roubou mais de 30 mil. Ele roubou dos cofres públicos mais de 30 milhões de reais, só para que você saiba. É dinheiro roubado, eu não tô assim falando, pode ter roubado, não. Tá comprovado, só para que você saiba. Aí o Daniel Silveira ia falando sobre esquemas assim com um deputado, só que ele tava com o celular aqui, ele ficava com o bolso aqui, e gravando tudo para ver se o deputado caía, para que ele pudesse depois chantagear esses deputados. Ele tentou com o Rodrigo Maia, não conseguiu. Ele tentou com esse deputado Laterça, não conseguiu. Mas depois, em conversa, ele falou, não,
Eu faço isso com todo mundo. E os deputados falaram, eu não quero saber nada de corrupção, não vou colocar minha honestidade em risco. Claro que o deputado, quando ele faz o vídeo, ele vai sempre falar que ele é honesto, que ele não está em esquema nenhum, não sei o quê, mas ok. A parte importante é o seguinte, o Daniel Silveira também gravou o Bolsonaro. E essas gravações foram feitas em 2019. Aí tem uma coisa, o Daniel Silveira ele foi preso no ano passado. Ele foi preso após fazer o vídeo. Muita gente esqueceu desse vídeo porque o vídeo foi tirado do ar do YouTube. O que eu acho até que é um erro não ter mais esse vídeo no YouTube. Inclusive, se alguém publicar, eu não posso nem... Eu gostaria de mostrar esse vídeo no meu TikTok, por exemplo, para que as pessoas tirem suas próprias conclusões, se ele devia ser preso por isso ou não. E aí eu tenho certeza que todo mundo falaria, tem que ser preso. Mas o vídeo saiu do ar. E no vídeo ele falava, tem que pegar o Fachin, jogá-lo na rua, espancá-lo. Ele falava de pegar o Alexandre de Moraes, até um momento em que a vice-procuradora-geral da República, Lindora, que é amiga do Bolsonaro, hein? Amiga do Flávio, em que ela tá lendo, ela até ri, o jeito como falava o Daniel Silveira, tem que pegar o Alexandre de Moraes pela cabeça de ovo dele, chacoalhar, tirá-lo de lá à força, depois ele descrevia como ele queria matar os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um vídeo horrível. Ele foi preso e, veja bem, o vídeo foi tão horrível que os deputados votaram para que ele continuasse preso. Os deputados votaram, teve mais de maioria, mais de 300 votos na Câmara para que ele continuasse preso. Agora parecem que os deputados, os bolsonaristas, esqueceram disso tudo. Quer dizer, é conveniente para eles esquecer disso tudo. Pois bem, o Daniel Silveira, quando ele fez aquele vídeo, ele foi preso, aconteceu o seguinte, 2, 3 dias depois, saiu a notícia de que tinham 2 celulares na cela dele. E aí, peraí, como é que entraram celulares na cela dele? Depois saiu a notícia de que os celulares eram os celulares dele. Ou seja, podem ter sido os celulares que ele usava para fazer gravação. Esses celulares foram apreendidos e foram periciados. Ou seja, se tiver áudio do Bolsonaro nesses celulares, o Supremo Tribunal Federal já tem esses áudios. Então o Bolsonaro vai estar em maus lençóis. Para o Bolsonaro comprar uma briga com o Supremo, uma briga que ele não pode ganhar, vamos lembrar, muita gente fala, vai ter golpe, vai ter golpe. A maioria dos militares não quer golpe. Não querem golpe. O próprio Centrão não quer golpe. Ninguém quer golpe. Só o Bolsonaro, o Braga Neto, tem um almirante que é assessor do Bolsonaro, chama Flávio Rocha, ele também quer, e o general Helena. Esses são os golpistas aí do governo Bolsonaro. O resto, a maioria dos militares não tá no governo Bolsonaro e não quer golpe. Não tem nem clima para isso. Muitos nem gostam mais do Bolsonaro, odeiam o Bolsonaro por tudo que ele fez com a imagem das Forças Armadas, que para militar é assim, ó. O país pode pegar fogo, as pessoas podem estar morrendo, todas elas, mas se as imagens das Forças Armadas estiverem boas, as Forças Armadas tiverem uma boa imagem, se a reputação das Forças Armadas estiver boa perante a opinião pública, eles não estão nem aí. O problema para eles é acabar com a imagem das Forças Armadas. Pois bem, essa é a prioridade deles. E o que acontece é que o governo Bolsonaro fez com que, a imagem das Forças Armadas. Pois bem, então muitos não gostam do Bolsonaro, tanto é que ele tentou dar golpe no passado e olha, ele ficou um tempão tentando organizar aquele golpe do 7 de setembro, ele fracassou. Aí agora, véspera de eleição, faltam 5 meses e meio para a eleição. Deputado, ele sabe que os bolsonaristas vão sofrer retaliação. Ele sabe que todo e qualquer deputado bolsonarista que cometeu um crime eleitoral, por menor que seja, crimes que o TSE antigamente fazia vistas grossas, que eles iam para cima sempre da esquerda, dos da direita nunca. Ele sabe que esses deputados vão ser tornados inelegíveis, vão ter a candidatura cassada e tudo mais. Mesmo assim, ele fez isso. Por quê? Porque ele pode sim ter sido chantageado, ou estar sendo chantageado pelo Daniel Silveira, o que não muda o fato de que o Bolsonaro é um criminoso e de que o indulto dele é criminoso. Por quê? Se o Daniel Silveira tiver alguma gravação comprometedora sobre o Bolsonaro, estando essa gravação em posse ou não do STF, e se tiver em posse, o STF pode usar em momento oportuno, tá? E espero até que não agora, mas em um momento até mais oportuno que agora, se tiver essa gravação comprometedora, é sinal de que o Bolsonaro falou coisas comprometedoras. E olha, do jeito que o Bolsonaro é bandido, e eu sei disso, você sabe disso, eu não duvido nada que ele tenha realmente dito coisas horríveis e que o Daniel Silveira tenha gravado. Porque quem diz isso não sou o Thiago, é um deputado que era do partido dele, amigo dele, ele era um gravador ambulante. Inclusive pegou mal o fato de vários deputados não gostarem dele, é exatamente por causa disso. Ele vinha lá com um gravador e ficava falando, corrupção, vamos fazer isso, assim, jogando verde para colher maduro, para chantagear os outros lá na frente. Olha, que lixo, hein? Que lixo são esses bolsonaristas. Pois bem, vou mostrar aqui o nosso carro de som em Macapá, no Amapá. Ele é o culpado dessa
essa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina... Deu pra ver que a criançada gostou do carro de som contra o Bolsonaro lá em Macapá. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deste Pix, PicPay, também as minhas outras redes sociais. Falou!